Então, gente, vamos lá, a aula do dia 17/9. A gente está vendo funções, e funções eu quero explicar melhor para vocês. A parte de nomenclatura, todo mundo já sabe. Procurem a parte de nomenclatura que eu deixei lá. Tudo que não for nomenclatura, você tenta pular. Se você quiser assistir de novo também, você pode. Porque as coisas que eu estou falando lá são parecidas. Eu sempre mudo um pouquinho. Nunca é a mesma aula, tá? Então a gente estava vendo que os álcools, né? Eles têm isso daqui, ó. Eles têm aqui, ó, uma hidroxila ligada a uma cadeia orgânica. Agora, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é quando a hidroxila vier ligada a outro grupo. Aí não vai ser mais álcool, tá? Só vou salientar isso. Por exemplo, você tem algo assim, ó, uma carbonila. Aí se você tiver uma hidroxila ligada aqui, não vai ser um álcool, porque ele está ligado à carbonila. Ela faz parte de uma função como um todo. Certo? Ácido carboxílico. Se você tiver um fenol, que é essa estruturinha aqui, essa hidroxila, ela não é considerada um álcool. Eu vou dizer o porquê. Porque esse hidrogênio ele é relativamente ácido e pode ser retirado da estrutura gerando fenolato. E a gente vai aprender mais para o futuro que esse fenolato, esse par de elétrons, mas vocês já são capazes aqui de identificar, ele pode ser deslocado por ressonância para o anel. Não pode? Vê se você consegue fazer. Ó, esse par de elétrons vem para cá, configura-se uma ligação química e esse aqui se desfaz, o par de elétrons fica nesse carbono. O oxigênio fica sem carga. O oxigênio fica sem carga e vira uma carbonila. Aqui fica negativo. Depois esse par anda para cá e se desloca para cá. Depois se desloca para cá. Forma dupla. E se quebra essa. Entre o oxigênio e aquele carbono. Você tem que sempre tentar isolar uma trinca de 3 átomos. Quer dizer, uma trinca tem que ser de 3, né? Ó, um grupo de 3 átomos, ó. Ó, aqui vai se formar a dupla e aqui se quebra. Se a carga negativa estava aqui, ela vem para cá e fica negativa aqui. Você tem que sempre tentar visualizar esse sistema de 3 átomos e um sistema π. Tá bom? Então isso aqui é um fenol. Ele não é um álcool. É uma outra função mesmo, é um fenol. Então hidroxila ligada a carbonila ou ligada a qualquer outra função vai participar dessa outra função. Quer ver um exemplo? Um outro exemplo? Ó, eu tenho isso daqui. Ó, estou dando um outro exemplo. Um N dupla OH. Vocês não vão aprender essa função aqui, mas ela existe. Isso aqui se chama oxima. Tá? É uma oxima. Então eu tenho uma hidroxila ligada ao nitrogênio com dupla. É parecido com um aldeído, mas não é um aldeído. Tá? Então essa hidroxila está ligada ao nitrogênio, faz parte de uma função como um todo. Certo? Provavelmente existem outros exemplos que não estão me ocorrendo. Qual é o que o álcool tem de bom? O álcool tem alta polaridade. Mas se eu tiver uma cadeia muito longa, essa polaridade vai o quê? Vai diminuindo e vai se tornando apolar. Tá? Professor, voltando, com cadeia longa... Cadeia longa torna-se apolar, né? Porque você tem uma cadeia bastante... com muito carbono. Com bastante carbono. E isso dá um caráter apolar. Polar é quando você gera polos. Mesmo com um grupo OH na pontinha, correto? É como se diluísse porque os efeitos eles são balanceados, né? Então eles vão sofrer. Isso faz muito sentido em fármacos. Faz muito sentido em fármacos.
Você está desenvolvendo um fármaco e tem o que a gente chama de coração do fármaco, que é o core do fármaco. Correto? Ali provavelmente é a porção farmacofórica. É onde você vai ter, de fato, a ligação daquele coração ao alvo molecular. Mas não é, de fato, a única coisa importante. A gente tem que imaginar vários e vários fatores para um fármaco ser desenvolvido. E um delas é a absortividade. Onde que você quer que absorva? Onde que vai ser? Então, assim, eu não vou entrar nisso, até porque eu não tenho total competência para falar disso. Tá? Mas você pode, de repente, colocar uma cadeia um pouco maior, certo? Para você deixar aquele fármaco um pouco mais lipossolúvel. Vamos dar uma olhada nisso. Vocês já ouviram falar de fármacos de primeira, segunda, terceira geração? Naturalmente, a primeira geração, foi o primeiro que foi posto para consumo mesmo. Depois, segunda, terceira geração e assim vai. Vocês já devem ter ouvido falar do salbutamol? Salbutamol serve para asma. Ele é um beta-adrenérgico. Ele se liga a receptores beta-adrenérgicos, causa vasoconstricção. Então você tem o brônquio. Aí tem um monte de veia passando pelo bronco. O bronco está com a passagem de ar comprometida, porque a pessoa está encatarrada ou o bronco está fechado. A vasoconstricção você vai fazer com que os vasos dele diminua. Se o vaso dele diminui, o calibre útil aumenta, né? Entenderam? Eu achava que remédio de asma era vasodilatador, não sabia que era vasoconstrictor. Vasoconstrictor. Ele é dilatador do brônquio. É o seguinte, olha só, o brônquio é isso aqui. O meu dedo é a veia. Aí tem várias veias aqui dentro. Agora eu vou causar constricção nessa veia. E aí eu transformo essa veia nesse lápis. É muito mais fina. E aí a área útil do brônquio aumenta. Entenderam? Tá? Mas isso não é o foco que eu quero falar. Vamos ver. Aqui, o salbutamol. Estão vendo? Eu vou tentar abrir agora o salmeterol. Salmeterol. Que, se eu não me engano, é de segunda geração. Salmeterol. Salmeterol. É álcool. Salmeterol. Né? Mas olha só, vejam. Quando vocês estão vendo 2 aqui, vocês não estão vendo 2? É porque tem um centro quiral aqui. E ele está mostrando que provavelmente esse fármaco é comercializado na forma racêmica. Então você vai consumir, e na maioria das vezes apenas um enantiômero é bioativo. Então tu consome o dobro mesmo, e o resto não serve para nada. Depois a gente entra nesse... mas a fluticasona, a fluticasona ela é esteroidal. Ela é esteroidal. Aí o que acontece? Eu vou botar num aqui, que você está mostrando um enantiômero. Tá dando para ver aqui a página? Acho que não, né? Ficou ruim, né? Acho que melhorou um pouco aqui, né? Dá pra aumentar ali. Estão vendo? Você vai ver, essa parte toda é parecida, vocês sabem com o quê? Com adrenalina. Isso que é um beta-adrenérgico. Olha só essa porção aqui. Tá te remetendo aqui a uma cadeia bastante apolar, né? Eu tenho que atender. Ô Geraldo, eu estou em aula, mas pode falar. Como assim? Tá, então tudo bem. Então tá legal. Tudo. Se funcionar assim, tudo bem.
Tá bom então, Geraldo, eu agradeço aí então. Falou. Muito obrigado e desculpa por esse imbróglio aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tive que atender, é referente lá à coleta de resíduos que eu estava falando para vocês. Embrolho é uma palavra que eu nunca ouvi. Eu também não. Embrólio? Ah, mas é normal, vocês têm mais ou menos 20 anos, né? Mais ou menos, né? Isso é normal, com 20 anos o vocabulário é um pouco mais restrito. Quando vocês vão indo pra frente, eu com 20 anos não tinha o vocabulário que eu tenho hoje, entendeu? Isso é normal. Originalmente eu já rodei, mas você viu, né? Hã? Nada não. Ela usou ordianamente, foi acusada de usar IA. Eu também Só usei na porque minha. não é do nosso vocabulário esperado. Isso porque a Lara tem 27 anos. Bom, eu não entendi, mas vamos continuar aqui a aula, que isso não tem nada a ver. Estão vendo aqui, estão vendo aqui a cadeia polar? Então, assim, gente, eu estou tentando sempre mostrar para vocês que está dentro do universo do farmacêutico conhecer essas coisas. Eu quero dizer o seguinte: polar, apolar, por que tem aquilo na cadeia, por que não tem? Quando você começa a dominar, médico não domina isso não, tá? Médico sabe caso clínico. Fulano tem isso, é isso. Medica com isso. Isso eles são excelentes. É Deus no céu e o médico na terra. Tá bom? Mas vocês vão entender do desenvolvimento do fármaco, o que é o fármaco, como ele age. Tá bom? Agora vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no salbutamol. Olha o salbutamol. Estão vendo? O mesmo coração, muito parecido, né? Qual é a diferença? É que esse aqui, na posição do NH, ele tem toda essa cadeia aqui, apolar. E aqui, é bem maior. E aqui eu tenho um terquibutil. Também é apolar, mas o outro ganha de lavada. Aí o que isso acontece? Ele consegue se depositar melhor no tecido adiposo, tá? Fazendo com que o fármaco tenha uma meia-vida maior dentro do teu corpo. Então, se o salbutamol te alivia por 2 horas, o salmeterol te segura por 12. Entenderam? Isso é desenvolvimento de fármaco, gente. Isso é ciência pura e aplicada. Não é assim, vamos ver o que acontece, não. Entendeu? Isso faz parte, isso é racionalizado para acontecer isso. É quisto que isso aconteça. Tá bom? Então, quando eu estou ensinando essas questões de função para vocês, tem tudo a ver a gente falar dessas questões, tá? Aqui vem a questão de carbono primário, secundário e terciário, quando você tem, né, uma determinada função e você tem esse álcool ligado a um carbono primário. Aí eu digo que é um álcool primário. Se tiver no carbono secundário e terciário, né, no carbono terciário ele vai ser um álcool terciário. Isso vai acontecer para aminas também, que é o equivalente do álcool, só que em vez de ter OH vai ser NH. Mas faz diferença? Faz toda a diferença. Vocês sabem o que é um carbono primário? É ligado a um só carbono? Um só carbono. Carbono secundário, 2 e o terciário 3. Tá? Aqui tem alguns exemplos, olha, do geraniol, que é esse álcool aqui, é o que dá o cheiro da rosa. E aqui vocês estão vendo uma molécula com 2 funções. O álcool e a alceno. Se eu quisesse dar a nomenclatura, isso aqui não é muito difícil, não. As moléculas que eu peço são até mais fáceis que essa daqui. Mas é só você detectar qual é a cadeia principal. Você conseguiria fazer? É onde tem mais carbono. Mais próximo da ramificação. Aqui. Aí eu escolho, né? Que aqui é simétrico, né? Eu vou vir pra cá. Aqui tá, eu posso escolher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é? 8.
Então ele é um octanol. Mas ele não é um octanol porque ele tem dupla. Ele é um octenol. Aí lá nas aulas de nomenclatura eu ensino isso, tá bom? Aí você teria que ver, bom, por onde que eu parto? Daqui ou daqui? Qual função aqui? Onde que eu boto um? Pela hidroxila, que é onde deixa o carbono no estado mais oxidado. Então aqui é um 1. Correto? 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 7 de metil. Né? Eu tenho 3,7 de metil. Óxido tem 2, 6 eno. Mas eu tenho duas duplas. Uma na posição 2, né? 2 E o outro na posição 6. Então eu tenho que botar assim, mais ou menos, né? Então vamos lá. Vai ficar como? 3,7 de metil. 3,7 de metil. Não é no 2 não, é no 3 aqui, ó. 7 de metil. Aí isso aqui é um octeno, não é? Não é um octeno? Tá. Aí a gente tem duas duplas. Tá? Aí quando a gente tem assim, a gente fala que é um dieno. É um dieno, só que eu tenho que dizer onde que está a posição desse dieno. 3 no 6. 2 e 6. Então eu tenho na posição 2 e no 6, que é o começo aqui. 2,6 de... Tem que botar o oct antes. De... E... Nol. E o oct? Tem que botar o oct. Oi? Oct. Que oct? Que tem 8 carbonos. Que é isso aí. Peraí. É um dieno, mas é um octeno. Diocteno, de 2,6 de octeno. Aí você bota um ol. Porque o álcool tá aqui no 1, né? Mas esse 1 é opcional, não é não? Não, porque ele tá aqui. Porque essa hidroxila podia estar em outra parte, ela podia estar aqui, ó. Mas eu tinha aprendido que quando você não coloca, também pode significar que tá no primeiro. Quando você coloca. Mas o ideal é colocar, porque ele podia estar em outra posição aqui. Mas se a hidroxila tivesse no carbono de baixo, a nomenclatura ia ser outra? Ia ser outra. Mas, enfim, não tá errado você botar o 1 aqui. Pode ser que se a gente tirasse, não faria falta, tá? Entenderam por que o di aqui? Diocteno e um ol. Essa molécula é um pouco mais difícil mesmo para dar nomenclatura, tá? Eu mesmo esqueci ali de botar o octeno, tá bom? É um pouquinho mais complicada, tá? E aí, aqui embaixo... Ô professor, Oi. vamos ver. Tá errado eu colocar como se fosse dioct 2,6 enol, que é um mol, no caso. Eu botaria esses números no meio, né? Eu ia colocar no meio também, colocar na frente do N. 3,6 de metil... Não, é depois. Antes do caso do 2,6 de... O dia é depois. Depois. Aqui são exemplos. Olha aqui o mentol. Estão vendo o mentol? Ontem eu estava vendo lá no Salompas, que minha esposa comprou, tem mentol. Aí tava levomentol. É porque tem esse centro quiral e o mentol que está ali é o levógero. Tá? Aqui tem alguns exemplos de nomenclaturazinho que eu não vou passar. Aqui, ó, função mais oxidada ganhou, tá vendo? Um aqui, ó. Entre o oxigênio e o cloro.
Aqui nós temos a função éter. O éter é sempre o oxigênio no meio de duas cadeias à base de carbono. Às vezes não é tão fácil identificar um éter, como é o caso do tetraído furano ou do óxido de etileno. São apelidos, tá? O éter, ele tem duas formas de nomenclatura, tá bom? Então depois na aula de nomenclatura lá vocês dão uma olhada lá, tá bom? Eu posso colocar éter no final, ou eu posso botar a terminação oxi. Vai depender do meu caso. Se eu tiver uma cadeia muito complexa, o oxi é melhor. Se eu tiver uma cadeia simples assim, dimetil éter. Quanto mais simples, é melhor botar o éter no final. Álcool também tem duas formas, né? Eu posso botar álcool etílico ou etanol. Depende de como que cadeias complexas tendem a não levar essas nomenclaturas, álcool, éter, cetona, tá? E as mais simples tendem. Qual é a característica interessante do éter? Esse oxigênio, ele acaba sendo um tanto pouco reativo. É como se ele fosse um CH2. Não é, ele tem uma certa reatividade, mas é como se ele fosse um CH2 que não tem muito o que ele fazer. Se ele for fazer ligação com o par de elétrons do oxigênio, o oxigênio fica positivo e quer logo sair dessa situação. Mas existem compostos onde o oxigênio está positivo. Ele é pouco reativo porque ele está no meio. Porque se ele for reagir com alguma coisa aqui, ele fica positivo e ele quer sair desse estado, né? Então ele não é... Agora, existem moléculas onde ele está positivo, né? Ó, eu posso comprar isso daqui, ó. Ó, eu posso comprar isso daqui. Cadê não? É metila. Eu posso comprar esse composto aqui, ó. Ele tem um par de elétrons aqui, ele é positivo. BF4-. Isso aqui é comercial. Então tu consegue comprar esse sal. Aí ele tem uma aplicabilidade que eu não vou entrar, tá? Mas você consegue. Em algumas situações específicas esse oxigênio vai reagir, tá? Mas é como se fosse um... Por isso que você viu lá no salmeterol, aquele oxigênio lá, no meio, é como se estivesse funcionando como um CH2. Provavelmente deve ter alguma vantagem ali para ele estar ali, ou seja, do ponto de vista farmacológico, sintético, ambos. Porque às vezes você faz uma troca desse átomo, fica mais viável sinteticamente e não compromete tanto a ação farmacológica. Por exemplo, você quer sintetizar um determinado fármaco, beleza, ele é ótimo, só que caro pra diabo para fazer ele. Aí tem que entrar no mundo da síntese orgânica, dos porquês. E aí, se eu trocar um átomo por outro, pode ser que eu torne a síntese muito mais barata. Não, tem a ver com a reatividade. Tá? E aí, eu mudo isso, eu posso baratear o fármaco em muito. Certo? Por que vocês acham que grande parte dos fármacos são comercializados na forma racêmica e não enantiopura? Porque é mais barato. Por que é mais barato? Mais barato você colocar o composto na forma de estrógeno levógeno do que você purificar e você botar a levógena, principalmente porque se tiver a utilização errada do medicamento, ele vira sozinho. Se ele ficar destampado, se ele ficar fora do frasco escuro, ele vira sozinho. Mas se eu botar... Ah, tá, entendi. Entendi o que você quis dizer. Mas muitos compostos são estáveis. Do ponto de vista óptico. Tem a ver o que você falou. Porque você teria que purificar e separar. Isso é uma via. Só que purificar enantiômeros não é fácil. É o que ela está falando, não é fácil. Mas ainda assim, ainda tem algo que vem primeiro, que é a síntese enantioseletiva. Como é que eu vou fazer um enantiômero em detrimento a outro? O outro não se formar. Como é que eu faço isso? Aí
Isso aí vocês vão aprender na Química Orgânica 2. Mas podem acreditar, não são processos fáceis e nem baratos. Então por isso que às vezes para a indústria é mais fácil te dar o dobro do medicamento, compensa te dar o dobro do que fazer a síntese enantioseletiva. Entenderam? O ibuprofeno é você tem que tomar 400 mg de ibuprofeno. Só que somente o R faz efeito, o S não. O S joga fora, teu organismo vai liberar. Igual o R também, né? Tem meia vida, né? Mas é bom o farmacêutico ter um pouco de noção, estudante de farmácia ter um pouco de noção disso, tá? Fármaco cheio de centros quirais, comercializado na forma enantiopura. Fármaco caro pra caramba. Fármacos que simulam proteína, caro pra caramba. Não é à toa que o Ozempic é caro. Não é caro, né? É um rim. Né? Hã? Mas não é só isso que deixa o fármaco caro, não. São N fatores, tá? Às vezes até a formulação. Vocês já ouviram falar de fármacos com liberação controlada? Ele tem uma cápsula que vai liberando devagar, ou para liberar no intestino, ou para liberar no estômago. Isso tudo é uma tecnologia a mais que você está colocando no fármaco. É claro que isso tem um custo, né? E são N fatores que vão dar o preço final do fármaco. Aminas. A amina é algo parecido com álcool. Você vai ter uma cadeia e vai ter um NH2 no final. Mas ela tem uma peculiaridade. O nitrogênio, ele pode fazer até 3 ligações. Diferente do álcool, que quando tem um outro alquil vira éter, a amina não tem uma outra classificação se ela tiver trissubstituída. Ela continua sendo amina. Não sei se vocês entenderam. Por exemplo, ó, eu botei, isso aqui é um álcool, se eu colocar alguma coisa aqui, já vira éter. A amina não. A amina, se eu for substituindo ela, deixar ela trissubstituída, ela continua sendo amina. Então ela não precisa de estar na ponta. Não, não. Vai virar primária, né? Vai virar primária, secundária, ela vai poder ser classificada como primária, secundária ou terciária. Tá? E aqui é um pouquinho diferente. Primária aqui é quando ela tem um substituinte só. Secundária é quando ela tem 2 e não necessariamente está ligada a carbono secundário. Por exemplo, eu tenho isso daqui, NH, metila. É uma amina secundária, mas está ligada a carbono. Na verdade não é nem carbono primário. Eu vou botar um carbono primário aqui. Esse carbono é primário, só está ligado a um carbono. Essa amina é secundária, aí é um pouquinho diferente. Aí, enfim, não me culpem, tá? São questões da parte. Eu só posso fazer uma pergunta idiota? Vamos lá. Eu achava... É porque eu sempre decorei assim, quando eu estava, né, no ensino médio. Quando é um éter, quando é um heteroátomo. E aí a amina meio que ficar no meio da cadeia, ela ia ter essa classificação de heteroátomo, mas aí a cadeia dela ia continuar sendo amina, né? Porque eu acho que foi até o que a Lorena perguntou. Era do... Mas ela continuar sendo amina se ela estiver no meio da cadeia. Mas mesmo que ela seja heteroátomo. Mas Tá. E são questões de classificação. Entendeu? O álcool primário, como o álcool ele não pode ser dissubstituído, o oxigênio, você pode colocar no carbono primário, secundário ou terciário. A amina já pode ser mono, di ou trissubstituída. Aí a classificação muda. Vocês entenderam isso? O que isso quer dizer? Entendeu aí, Gabriel? Acho que tua cara Isso é uma característica do nitrogênio, né? da amina, eu diria. Da amina. Porque ela não precisa, que nem a colega ali falou, ela não precisa ser uma função primária. Correto? Ela não precisa estar na ponta da cadeia, ela pode estar no meio. Certo? Porque o oxigênio ele não tem essa característica. Não. Ele cumpre 2 funções, como você explicou ali do álcool e do éter, né? Se você abrir a cadeia mais um pouquinho, ele já vira éter. Se botar um substituinte é éter, a amina não é assim. Tá? A amina não é assim. Vocês entenderam isso agora? Pode ser uma cicloamina também, se tiver em flor.
Mas aí tem que ter enxofre, tá? Não, essas funções mais complexas não. Provavelmente vocês vão ver isso em química medicinal, lá em química farmacêutica. Funções um pouco diferentes. Mas aí vocês lá na hora, vocês vão conseguir fazer o link. É uma amina com um enxofre, uma sulfoamina, correto? Ou sulfamida, né? Então, ela é um grupo amina que só precisa do nitrogênio. Ela não está ligada a nenhum hidrogênio. Não precisa ser ligada a nenhum hidrogênio. Não precisa. Mas tudo bem, né? Aqui, ó. Amina primária, secundária e terciária. Eu creio que por o seguinte, como já tem aqui, ó, NH, ela tem o par de elétrons, ela ainda cumpre a função de amina aqui, ainda tem um hidrogênio. Aí se botar o terceiro, não haveria o porquê chamar de outra função também. Tá? É porque o álcool, ele vai apresentar características bem diferentes se ele tiver com outro grupo alquila ou hidrogênio. Aquele hidrogênio ele tem uma certa acidez. E os hidrogênios da amina não são tão ácidos assim. Na verdade, são nada ácidos. E aí pode ter a ver com isso. Pela função da amina, ela preservar mais as características do que se eu alquilar o oxigênio e tornar como éter. Lembra? Alquilou, aquilo quase não vai reagir com mais nada. Álcool não, álcool ele pode reagir com outras coisas. A hidroxila está livre e disponível para reagir com outras. Então, função é a parte mais reativa da molécula. Então, quando eu faço isso com o oxigênio, eu mudo realmente bastante a reatividade. Já nas aminas, isso não é uma verdade. Se tiver mono, di ou tri, a reatividade vai ser praticamente a mesma. Do éter também, a reatividade também não é. Não é. Então, mas do éter não é muito alto. Mas o que eu quero dizer é que quando eu vou botando grupos alquílicos, eu não mudo muito a reatividade de um para o outro. Não mudo muito. Já de um álcool para um éter eu mudo completamente. O álcool tem um outro comportamento de reatividade. Tá? Cetonas e aldeídos é sempre a parte mais legal. Só que a gente não vê tudo aqui, tá? Compostos carbonilados vocês vão ver na química orgânica 2. Tudo bem? Reatividade, eles dão uma série de compostos. Tem toda uma química deles. Mas preparando aqui, aldeídos e cetonas, tá? Ketones. O que você acha do aldeído e da cetona? Olha só, esse aqui é um aldeído e essa daqui é uma cetona, que eu vou colocar abaixo aqui. Certo? Esse H é mais dissociável? Esse hidrogênio aqui? Não, esse hidrogênio é nada dissociável. Nada dissociável. Porque o par de elétrons fica em cima do carbono e ele não pode se locomover. Olha só, se eu tirar ele, o par de elétrons vai ficar aqui, não vai? E aí ele não tem como se locomover. Ué, Leandro, mas e o sistema π? Não tem. O sistema π está saindo aqui, ó, os orbitais P para construir o sistema π. E esse par de elétrons está ortogonal ao sistema π. Ortogonalidade quer dizer não interação. E para o carbono é péssimo. Ele está com um par de elétrons em cima de uma dupla. E não pode dispersar essa carga. Vocês entenderam por que de efeito de ressonância não pode dispersar isso aqui? Claro que não entenderam. Carbono está aqui, oxigênio está aqui. Π. Não é? Aqui eu vou ter um grupo R e aqui
Ó, eu vou botar aqui para trás o grupo R e aqui o par de elétrons. Ó. Ele está ortogonal, ó, 90 graus. 90 graus não tem entrosamento. Então não tem como ele, por efeito de ressonância, se dispersar para cá. Não tem como, tá? Claro que aqui tem os parezinhos de elétrons também. Entenderam por quê? É a ligação de hidrogênio. É o ortogonal. Que era, né? Por isso ele também não dissocia. Ele não dissocia. Aldeído não é ácido. Nem pensar. Certo? No final, esse entendimento leva depois para classificar eles como ácido e base. Mas ele não é nada ácido. Né? Aonde que vocês acham que está a reatividade dele, então? No oxigênio com a cadeia carbônica. Vetor momento de polo. Espaçamento positivo é o carbono. Onde que está a reatividade? Eu tenho um nucleófilo, está negativo aqui. Nucleófilo é um composto que vai ter um par de elétrons disponível para atacar um centro positivo. Nucleófilo. Filo é amigo de. Amigo de núcleo. Núcleo não é positivo? É só uma nomenclatura. Claro que a gente não vai ter acesso ao núcleo. Mas qual é a parte reativa, então? Para mim seria o oxigênio que ele Pô, mas aqui está negativo e aqui está negativo também. Tá o carbono. A natureza só entende atração de opostos. Eu achava que você tinha perguntado qual que é a parte do nucleófilo. Não. O nucleófilo é uma espécie à parte aqui, que eu vou botar para reagir. Ah, entendi. Qual é a parte reativa, então, aqui do aldeído e da acetona? Carbono. Certo? Existem outras reatividades para o aldeído e para a acetona, mas eu não vou entrar por hora nisso, não. Tá? Você não vai confundir muito a cabeça de vocês, mas a carbonila é bastante reativa. Tá? Por isso que vocês vão ver, não é que não exista, mas é raríssimo fármaco contendo a função aldeído. Porque reagiria com as tuas proteínas. E aí se ligaria irreversivelmente, daria um merdelê só. Então não é uma função atraente para estar num fármaco. Mas não é que não exista. Mas é pouco usual. Já carbonilas de cetona podem estar mais presentes, porque elas não são tão reativas. Aqui eu não tenho os grupos alquílicos. Os grupos alquílicos, ele por efeito indutivo, vocês sabem o que é efeito indutivo? O professor não ensinou. Nunca ouviram isso não? Porque geralmente no segundo grau já é dado. Efeito indutivo é quando você tem um átomo que tira a densidade eletrônica pela cadeia, ela vai ficando parcialmente positiva. Por exemplo, quando eu tenho um oxigênio, ele exerce o efeito indutivo retirador de elétrons frente ao carbono. Isso é efeito indutivo. Efeito indutivo, a gente vai chegar nessa parte lá do efeito indutivo. É quando você tem um deslocamento de densidade eletrônica gerada por um determinado grupo / função na cadeia carbônica. Não é? Vejam, se você for ver do ponto de vista mais simplório, a reatividade dos compostos não é algo muito difícil de você imaginar. Quando você tem um arcabouço de conhecimentos, vocês começam já a aventar melhor qual vai ser a reatividade de cada composto. Lembra lá em matemática que você teve que aprender que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180? Que uma volta completa são 360 graus. Isso é um conjunto de conhecimentos. Aí lembra daquilo? Alternos internos
são iguais, alternos externos são iguais, não é? Fora várias outras propriedades trigonométricas, né? Mais com mais dá sempre mais com menos dá sempre menos. Isso são um conjunto de conhecimentos que você vai adquirindo para depois no somatório total você consiga aventar qual é a reatividade do determinado composto. Isso vai sendo construído paulatinamente, não dá para ser construído de uma vez só não. Você pode dar um exemplo, por favor, de um aldeído de uma cetona com uma... Aqui, ó, tá aqui no próprio... Ó. Formaldeído, ele tem 2 hidrogênios, é o único, tá? Formol é para lá para conservar cadáver. Acetaldeído, esse radical acetil, ele se refere a 2 carbonos. Ó, 1, 2, acetaldeído. E o benzaldeído é quando eu tenho um anel aromático, um benzeno aqui ligado a ele. A acetona é um apelido, porque a acetona, na verdade, é a propanona. A terminação das cetonas é ona. E dos aldeídos é al. Vocês estão vendo aqui que está como formaldeído? Aí aqui eu ainda posso falar aldeído fórmico. Formaldeído ou aldeído fórmico. Ou metanal. Acetaldeído ou etanal. O benzaldeído não tem muito como a gente fugir. É benzaldeído. Por que, gente? Porque aqui no grupo benzil, ela já é a cadeia principal. Aí não tem muito como você fugir disso. Aldeído benzílico, né? Aldeído benzílico ou benzaldeído. Aldeído benzílico, tem sim. Mas aí, nesse caso, os 6 carbonos não estão contando com o carbono do aldeído? Não. Aí, isso aqui é o benzeno, aí o aldeído está dizendo que é essa função aldeído que está ligada a ele. Aí você subentende que tem uma função aldeído ligada ao anel. Aqui, ó, a acetona é um apelido para propanona. Propanona, 1, 2, 3. O carbono conta. Se você quiser utilizar a nomenclatura cetona, o carbono da carbonila não conta. Mas você vai falar o quê? Dimetilcetona. Dimetilcetona, porque a cetona já é a carbonila. Etil, metilcetona. O etil vem primeiro por ordem alfabética. Etil, metilcetona. Qual seria esse nome aqui, o outro nome? 1, 2, 3, 4. Butanona. Aqui não precisa botar o 2. Butanona. Porque se eu boto no ponta, vira aldeído. Se eu boto essa carbonila nessa outra ponta, ela é simétrica. Também vi. Entendeu? O aldeído costuma ter função terminal. Costuma ser. O que seria a função terminal? Você tem a cadeia, lá termina em aldeído. Entendeu? Lá na pontinha da cadeia. Olha a carvona. Você sabe o que isso aqui dá cheiro? Sabe de quê? De carvão. Do nosso hortelã. Esse nosso hortelã que a gente compra para botar no quibe, no suco de abacaxi. É esse aqui, aquele cheiro é a carvona, não é o mentol. O mentol é o cheiro que está misturado lá no salompas. Entendeu? Só que lá está misturado com cânfora, então dá uma... mas é porque tem os dois misturado. Quem quiser, mentol tem casinha de produto para perfume. Quem se interessar e querer comprar, são uns cristais bem bonitos de mentol. Aí é só, como é que é? Brincadeira, só para brincar. Mas tem um cheiro bem legal, tá?
E a plantinha da cânfora também, só que a cânfora ela não está aqui. A plantinha da cânfora também é bem interessante, quem puder cultivar e comprar. Ela tem umas folhinhas bem fininhas assim, você esmaga, o cheiro fica fortíssimo. E ela assim, é legal de ver, né? Você tá lá com a plantinha, pegou, fica com o cheiro. É só uma experiência, né? Vocês gostam de quando vão para uma região mais rural ficar pegando folha de laranjeira e cheirando? É agradável. A gente tem pouca conectividade com a natureza, né? Quando a gente tem, a gente vai lá e pega e fica ali, né? E vocês viram que deixa bastante óleo na mão, né? Faz assim, né? Fica com bastante óleo, né? Olha lá, o metanal, etanal, propanal. 5-cloropentanal. Por que o cloro está perdendo? Porque essa função aqui deixa o carbono mais oxidado. Se eu botasse um álcool aqui, quem é que ganha? O aldeído ou cetona? Se fosse OH. Se aqui fosse OH, quem é que ganharia? Ainda o aldeído, porque o aldeído faz dupla. Entendeu? Se aqui fosse OH. Hã? E se nessa ponta aqui eu tivesse um ácido carboxílico? Aí o ácido ganha porque eu tenho uma carbonila e um OH aqui. Bom? Isso aqui? Então, é uma molécula com duas funções. Ele tem a porção aleto de alquila e tem a porção aldeído. Como o aldeído é a função que deixa o carbono mais oxidada, ela é que sobressai. Então eu digo que é um aldeído clorado. Tá bom? Os fármacos vão ter muitas funções. Funções que eu quero dizer, funções químicas. Aqui a nomenclatura, tá? Vou dar uma pulada aqui. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, a gente já viu bastante, né? Carbonila, OH. Por que vocês acham que o ácido carboxílico é ácido? Porque o H da hidroxila dissocia. Tá, esse é o fenômeno. Mas por quê que ele é capaz de dissociar? E, por exemplo, de um álcool não. O hidrogênio do álcool não é que ele não se dissocia, mas o álcool não é propriamente ácido, né? Ele não é ácido. Ele é muito pouco ácido. Por que aqui é ácido e essa hidroxila e no álcool não é? Porque ao gerar o que a gente chama de base conjugada, que vocês vão aprender comigo na aula de ácidos e bases, lá na frente, esse par de elétrons ele pode ser estabilizado por efeito de ressonância. Aí fica mais fácil o hidrogênio sair. Porque ao sair, ele não está largando uma carga sem ter a possibilidade de que essa carga se estabilize ao final. Ao gerar base conjugada, o que acontece? Se a base conjugada for estável por ressonância, o seu respectivo ácido tende a ser um pouco mais forte. Quanto mais estabilizada a base conjugada, mais a tendência de ser forte o ácido é. Tá? Vocês já tiveram a curiosidade de se perguntar por que se chama ácido desoxirribonucleico? Hã? Ele não tem oxigênio. Esse é porque é desóxido. Mas por que é ácido? Hã? É difícil essa pergunta. É difícil. Vamos para a fórmula? Esse negócio de poder usar a internet é muito bom. Bom, aqui vocês estão vendo né, a cadeia de DNA como um todo, papapá, né? Aí na pontinha da cadeia de DNA, vocês estão conseguindo ver aqui que tem um fosfato aqui? Uhum. Consegue? Dá para enxergar?
Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Você pode clicar aí, pode clicar aí. Pode clicar em abrir imagem em outra guia. Imagem da guia. Eu sei, eu já fiz isso já. Já até foi. Eu sei. Eu fiz besteira aí. Não é outra guia? Vai abrir. Pera aí. Não. Botei outra guia. Não, pode ir aí. Aperta de novo. Vai lá, é lá embaixo. Ó. Abrir imagem em uma nova guia. Lá em cima. Mas ele tinha clicado mais embaixo. Ali, salvar link como, copiar o endereço do link, ele abrir a imagem e fica aí. Isso. Tá, é só a imagem. Isso. Aí. Olha aí o ácido desoxirribonucleico. Ela tá certa que não tem a hidroxila na posição 2, por isso que é 2-desoxi. E por que é ácido ribonucleico? Vocês estão vendo aqui o fosfato, o grupo fosfato, menos e menos? Se eu botar hidrogênio aqui, isso vira um grupo ácido. Só que em meio biológico vai estar dissociado. Tanto é que você não fala. Você vai fazer... Você está lá treinando. Você não vai falar, produzir muito ácido lático. Vai dar dor. Você fala assim, estou produzindo muito lactato. Você está rodando lá o ciclo de Krebs. Oxalato, lactato, succinato. Isso tudo vem do ácido lático, do ácido succínico. Só que em pH fisiológico, ele está dissociado. Aí você fala lactato, succinato, folato. Vocês sabiam disso? Do ácido lático? Eu sabia. Não. Por que falar folato, succinato? É porque em pH biológico está dissociado. Mas eu não entendi a parte que você falou de adicionar hidrogênio ali no grupo. Se você hidrogenar... Porque se tivesse com hidrogênio, ele é relativamente ácido. Mas... Ele está assim porque em pH biológico ele fica dissociado mesmo, ele não fica ácido. Se eu botar ele em pH ácido, se eu botar em pH 0, isso aqui fica hidroxila. Aí ele vira o ácido desoxirribonucleico. Né? É porque não tem um nome pra gente falar desoxirribonucleiato. Fica um negócio meio... Aí a gente fala ácido desoxirribonucleico mesmo e fica na licença poética. Entenderam? E por que aqui é ácido? Por que esses oxigênios aqui com negativo são ácidos? Faz a ressonância com esse B dupla O. Pode dispersar aqui, tá bom? Isso é importante o farmacêutico entender essas coisas, tá? Isso vai acontecer em fármacos também. A prednisolona que eu mostrei para vocês, o fosfato de prednisolona, o fosfato está ligado covalentemente como está aqui no ácido desoxirribonucleico. E aí quando vai para o teu organismo ele desfosforila com uma fosforilase. Quinases fosforilam. Fosforilases desfosforilam. Então eu tenho dois tipos de maquinária enzimática, uma para fosforilar e outra para desfosforilar. E muitas das vezes fosforilando você ativa uma determinada proteína ou até mesmo substância. Isso é modificação covalente. Modificação covalente. Isso aí. Tá? Exatamente, porque forma uma nova ligação covalente ali. Tá? E aí, isso aí é importante a gente entender. E aqui eles estão ligados por quê? Por ligações de quê? Ligações de hidrogênio. Tá? Quanto mais guanina, citosina eu tiver, quanto mais resíduo de guanina, citosina eu tiver, maior o fragmento do DNA, mais forte o fragmento do DNA vai ser, porque eles fazem 3 ligações aqui no caso, ao passo que a timina e a adenina fazem só 2. Certo? E qual é a diferença do RNA para o DNA? O RNA tem uracila, né? Uracila. Tá? Genética degenerada. Quem gosta de bioquímica? Vocês gostam da parte de bioquímica?
Se vocês entendem, mas gostam muito, assim, gostam bastante? Se vocês entenderem um pouquinho melhor química orgânica, mas o professor de bioquímica, ele não bota o foco em química orgânica, não. Por exemplo, ele vai mostrar para você uma transformação, ele não vai ficar falando, aqui fica uma ligação covalente, aqui não é... Mas talvez, se você tiver um olhar transcendental, se você conseguir fazer o link, talvez algumas coisas você já consegue enxergar com um conhecimento melhor de química orgânica, tá? Mas de fato, não é porque o professor daqui não quer fazer assim. É porque bioquímica, pelo menos no Brasil, não se tem um foco muito na química, não. Tá? É uma bioquímica mais genérica, dado para como é que é, para enfermeiro também, entendeu? Aí o cara da enfermagem, ele não tá ligado nisso aqui, gente. Entenderam? Aí realmente a bioquímica, ela acaba sendo única. Então, a gente vai ter uma aula especial de ácidos e bases. Isso não vai cair nessa prova, tá? Ácido base é só na próxima prova. E que é um tema simples, mas ao mesmo tempo causa muita confusão. Isso não era inorgânico? Você vai aprender ácido base aplicado à química orgânica. Você vai ver que existem algumas especificidades. Aqui, ó, uma cadeia com uma função só, e aqui uma cadeia com 2, né? Ó. E aqui você vai ver um E aqui, ó. Por que é um E? Porque tem isomeria. Você tem isomeria cis e trans. O cis e trans, ele é muito mais bem-vindo para compostos cíclicos. Ó. Veja. Essas metilas aqui estão em que disposição? Cis ou trans? E essa daqui? Trans, tá? Uma para trás e outra para frente. Então, em compostos cíclicos, isso é bem-vindo, cis e trans. Em dupla EZ, o melhor, quer dizer, em dupla com o grupos de maior prioridade para um lado e para o outro, o bem-vindo é você dizer E ou Z, que vem do alemão. Eu não me arrisco em pronunciar. Como é que é alemão? Pô, não me arrisco em pronunciar. Eu esqueci até o que é. Mas né, a vida é curta para aprender alemão, né? Só nascendo lá, né? E aí, um mnemônico para você aprender é que o E quer dizer E parado e Z junto. Olha o outro lá. Olha lá. Só podia ser Gabriel. O Gabriel é meu aluno favorito, cara. Mas por isso que a prova dele não vai ser a mesma, né? A prova dele vai ser muito mais desafiadora, entendeu? A prova do Gabriel vai ser a prova que... Fala assim, esse garoto. Esse garoto aqui eu queria como filho. Esse garoto eu queria como filho. Eu tenho que colocar lá. Gabriel, olha pra cá. Você é capaz. Eu vou entender. Eu acredito em você totalmente, cara. Eu acredito em você totalmente, cara. Por enquanto sim, porque ele se arrisca mais. Ele fala pra caramba ali, mesmo estando errado, ele se arrisca. Então ele tá o meu favorito, por enquanto. Você já vai cobrar saindo aqui. Só essa questãozinha aqui, sim. Você sempre foi o mais. Aqui, ó. O 1 tá aqui, né? A dupla começa no 3, por isso que tá no 3. E vocês vão aprender na nomenclatura lá, que você precisa ver qual é o grupo de prioridade, tá? Só que a gente vai aprender isso mais a fundo em estereoquímica. Aqui basta você ver essas duplinhas que estão ou para o mesmo lado ou para lado diferente, tá bom? Mas o caldo engrossa, porque se eu tiver coisas assim,
quem é que é prioridade? Entenderam? Não vou ensinar agora não, porque isso aqui é da aula de estereoquímica, tá bom? Aí é a aula de estereoquímica. Mas aí, professor, aí é considerado esse E tá aí porque... É o E porque essa cadeia carbônica tá para um ladinho e essa daqui tá para o outro. Ah, tá. É, ele tá nessa disposição aqui, ó. Falou? Não pode colocar só cis e trans, né? Poder pode, mas assim, não é errado, mas assim, tem a tendência é não se utilizar cis e trans para duplas. Você vai encontrar muito mais E e Z em nomenclaturas mais formais. Você vai encontrar E e Z, inclusive nos fármacos. Tá? Só que ainda se fala gordura cis, gordura trans, tá? Isso daí tá, ainda se fala, tá bom? É uma outra forma de chamar cis e trans. É, o E tá pro mesmo lado, quer dizer, o Z tá pro mesmo lado, o Z tá pro mesmo lado e o E tá para lados opostos. E parado, junto. Só um mnemônico, né? É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Tudo bem? Foi. Ésteres. É um derivado de ácido carboxílico. O éster, ele vai ser muito semelhante. Só que com o oxigênio, com uma cadeia carbônica também. Você tira o hidrogênio e bota uma cadeia carbônica. Está muito presente em substâncias que são odoríferas. Aquele buquê da cachaça que a gente sente. Cachaça tem buquê, gente. Buquê é o cheiro como um todo. É o buquê. Vocês nunca ouviram falar do qual é o buquê do vinho? Né? Ou notas também, né? Mas acho que buquê também é utilizado para dar o conjunto de cheiros. Buquê de flores. Não, mas aí eu acho que é o substantivo mesmo, buquê. Agora é que ele tem duas aplicações, é que nem manga de camisa e manga, né? Manga de camisa e manga. Borracha de lavar, de jardim, borracha. Pô, né? Aí é coisas da língua, né? Vai do contexto. Pô. E aí, como eu falei pra vocês, né? Várias substâncias. Eu não gosto de falar aromático para não confundir com compostos aromáticos. Aí eu falo odorífero. Antigamente o aromático, né, se colocou esse nome aromático porque as substâncias aromáticas cheiravam mesmo. Entendeu? Aí os caras falam assim, o que? Ato é o O pessoal bota pra pagar os outros. É extra ou é? éter. Éter. É porque... Você quer saber mesmo? Não, é porque tem uma série que eu assisti, que é o Tilema, que é a enfermeira que volta lá pro passagem. Aí ela fazia o preço com as coisas do povo, apagando o pessoal com esse, já que não tinha era. Ih, mas éter demora pra caramba. Aquilo é tudo... o éter demora. Pra tu deixar o cara apagar com éter mesmo O que é que usa pra pagar os outros? Os produtos, né? É esse negócio. Aquele negócio de cheiro, eu sempre tive lá minhas desconfianças. Chegou, botou o cara pra cheirar, o cara... Não é. Olha só, os caras pegam, rouba de laboratório, o cara rouba clorofórmio, mistura com tolueno, que é o solvente de cola, e fica cheirando no carnaval e não apaga. Pô, o cara cafunga aquilo legal, o cara manda pro pulmão, vai pro fígado, né? O cara, e não apaga, pô. Como é que o... aí chegou o cara, botou aqui... É cinematográfico só, entendeu?
Mas realmente causa um efeito de entorpecência. Na falta de anestésico, você usava isso, embebedava-se a pessoa também, né? Pô, como é que tu vai serrar uma perna com o cara sóbrio? Não dá, cara. Pô, não dá. Aí tu levava o cara quase a um coma alcoólico e serrava a perna dele, né? Professor, Boa Noite Cinderela é externo? Não, aí Boa Noite Cinderela são substâncias alucinógenas mesmo. Aí é composto bioativo que vai ser neuroativo. Vai causar uma disfunção cerebral, vai te apagar. Não é éter não, é solvente de cola, que é o tolueno, com clorofórmio. A gente vai ver esterificação. Olha, o éter não deve ser confundido, o éster não deve ser confundido com éter. É bem diferente. Tá bom? Isso aqui, se eu não me engano, parece tâmara, né? The ester pentyl butanol. Tá parecendo redução. Tem odor de Eu não sei o que é isso aqui também, não. Isso eu não sei o que é, não. É pêssego, né? Você pisa ali, né? É Damasco. Damasco? É, Damasco. Ó, acetato de etilo, lembra quando eu falei que aquele acetil é de 2 carbonos? Aí você vai contar só isso aqui, porque é acetato de etila. Acetato. Aí é um apelido. Ou etanoato de etila. Aí o final é ato. Etanoato de etila. O acetato de etila é muito útil em laboratório de química orgânica para fazer extrações e purificações. Vocês vão fazer na química orgânica experimental. Com você? Tá bom? Ou com outro professor. Depende, se você me escolher. Você vai ter que esperar eu dar aquela disciplina para você fazer. Eu não sugiro fazer isso. Não por mim, mas você vai se atrasar. Você ficar esperando o professor da disciplina, você não faz a disciplina, pô. Aí você vai ficar, só faço com o Leandro. Se o Leandro levar 2 anos pra pegar aquela disciplina, você só vai fazer? Você não vai fazer isso, Leandro. As amidas continua sendo derivado de ácido carboxílico. Quais são os derivados que a gente viu? Éster e agora a amida. A amida você bota um NH. Ou um NH2, um NHR ou um NRR. Mas, professor, por que você fica falando que é derivado de ácido carboxílico? Porque todos eles vêm de ácido carboxílico. Essas funções são sintetizadas a partir de ácido carboxílico principalmente. Eu pensava que era natural. Como assim natural? Porque eles são sintetizados, né? Tipo, produzindo no laboratório. Não, quando você fala sintetizado, você pode... Ó, o que ele está perguntando? Quando você fala sintetizado, você pode expandir o escopo dessa terminologia e imaginar uma biossíntese também. Entendeu? Sintetizado, biosintetizado. Tá? Então, vocês viram o que é uma ligação peptídica, não viram? Uhum. Então, é uma amida. Uma ligação peptídica é uma amida. Tá? Ligação peptídica é uma amida. Liberar água. Mas o processo bioquímico é muito mais complexo do que aquilo que é mostrado. Você não pode pegar um ácido carboxílico, misturar com uma amina, a porção do outro ácido carboxílico, do aminoácido, para juntar os dois, simplesmente por misturar os dois. Tu quer ver? Vocês já tomaram complexo de aminoácidos? Fenilalanina, alanina, aminoácido, nunca tomaram? Se a gente misturasse ele e deixasse ali, de repente, se você fosse imaginar, ele ia virar um peptídeo. Eles não reagem entre si assim, não.
precisa ou de uma intervenção biológica ou de uma intervenção sintética em laboratório. Você precisa ativar a carbonila do ácido carboxílico. Como é que ativa isso? Como é que ativa isso? Com grupos fosfato. Os fosfatos entram ali naquela carbonila e aí... Olha só, ele está perguntando como é que ativa biologicamente uma carbonila de ácido carboxílico fosfatando. Mas isso é diferente da alimentação ou você tem que tomar uma... Não, tem um sistema biológico que faz. Fosforila, ele fica muito mais reativo e aí sim a terminação amina consegue atacar a carbonila. O fosfato então funciona como Ativador. ativador? Ele realmente participa da ligação, ele é tipo a enzima, que é o... A enzima fosforila. Não, que enzima é um... A enzima fosforila. Catalisador, exatamente. Não. Ele funciona. É porque assim, eu teria que parar aqui para explicar, tá? Mas ele aumenta a reatividade da carbonila. Aí tem todo um porquê. Mas isso está avançado. Vocês têm que aprender isso só para depois, ou talvez até nem aprender, mas... Química orgânica 3? Então, deveria. Tem 3. Não tem, mas deveria. Para diluir mais. Tem na química? Não, deveria. Sério? A mesma... Tem equivalência. Ó, por que é N-metil etanamida? Porque a metila está ligada ao nitrogênio aqui, ó. E aqui, NN de metil. Aqui você bota o NN em itálico para você dizer que esses metilas estão ligados ao nitrogênio e não à cadeia carbônica. Você não confunde. Aí você bota o N em itálico. Entre vírgulas. É uma regra. Nitrilas, muito pouco usual, você tem uma, não aparece tanto, você tem uma C-tripla-N ligada à cadeia carbônica. C-tripla-N, é uma nitrila. Nitrila. C-tripla-N ligadas à cadeia carbônica. Também um derivado de ácido carboxílico. Se eu desidratar o ácido carboxílico... Desidratar uma amida, ela vira isso daqui. Amida. Se eu desidratar uma amida... Se eu desidratar isso, ela vira isso daqui. Estabelece-se uma tripla aqui, esse hidrogênio aqui, esse H2 e o oxigênio sai na forma de água. Tem todo um processo químico para isso acontecer, tá? Aí ele é considerado também um derivado de ácido carboxílico. Tem toda uma forma aqui de dar nomenclatura também que eu vou pular. Só para... Essa aqui é uma nitrila aromática e essa aqui é alifática. Aromático porque está ligado a um anel aromático. E alifático por uma cadeia carbônica. Só que é uma cadeia cíclica. Aqui, porventura, é uma cadeia cíclica, mas podia ser acíclica, como é o caso aqui de cima. Essa é alifática também. É alifática também. Ou é alifático ou é aromático. Aqui nós temos, amina, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amina, nitrila. São as principais funções, mas, gente, não são as únicas, tá? Essas são as principaisinhas aí que vocês vão encontrar muito corriqueiramente. Eu adoro essas tabelinhas. Eu sugiro imprimir essas tabelinhas, se você tiver como, tá? Agora, um assuntozinho light também, que são as forças intermoleculares. Nós temos 3 principais forças intermoleculares
Força do tipo dipolo-dipolo são as forças conhecidas como forças de Van der Waals, tá? Todas elas estão dentro do conjunto das forças de Van der Waals. É porque o pessoal pensa que só dipolo induzido que é Van der Waals. É porque é a mais conhecida. Tá? Mas olha, eu tenho 3 principais tipos de força. Força do tipo dipolo-dipolo. O que você acha que é? São 2 dipolos, correto? Uma parte eletrodeficiente com outra parte rica em elétrons e os polos se atraem, correto? Aí. Certo? Aqui embaixo nós temos uma cetona, ó, que é a propanona e o alinhamento dela, ó. O oxigênio, que é denso eletronicamente, se alinhando à carbonila. Mas é um alinhamento, não é ligação química, é um alinhamento só. Entenderam? Professor, como é que você deve... É um alinhamento, não é uma ligação química. Mas é um alinhamento de uma parte que está com a força... Não, é uma esse vermelho, ele está denso eletronicamente, o azul está pobre. Entendeu? E aí eles se alinham, como se fossem ímãs. Uma definição para essa força. Hã? Uma definição para essa força, qual seria? Eletrostática. É força eletrostática mesmo. É positivo se sentindo atraído por negativo. Columbiano mesmo. Só que fraco, né? Porque eles são parcialmente positivo e parcialmente negativo. Existem dipolos que não, os itérios são separados, aí não, você tem separação de carga. É um pouco mais forte, assim. Hã? Mas em geral são fracas. Em geral são fracos. É fraca porque são cargas parciais? Não, é por causa da interação eletrostática mesmo. Não é uma ligação química, é uma interação. Tá? Qual outro exemplo De força? que eu posso colocar? Bom, na água nós temos imperando a ligação de hidrogênio, mas não está excluído o dipolo-dipolo. Dipolo induzido. Não, você tem um oxigênio negativo, o hidrogênio, né, parcialmente positivo, o oxigênio parcialmente negativo, e há um alinhamento do tipo dipolo-dipolo também, só que além disso as ligações de hidrogênio. Então, uma vez para dissociar as coisas na água é por causa disso. Ah, mas quando eu falo de dissociação, eu já estou falando de reatividade mesmo, porque aí ela está dissociando. Ah? Professor, então, exemplos, a água também faz essa dipolo? A água faz, ela não, mas o carro-chefe da água é a ligação de hidrogênio. Sim, e qual mais faz esse dipolo-dipolo? Substâncias que têm dipolo e que não podem fazer ligação de hidrogênio. São substâncias polares? São substâncias polares. A tendência é ser substância polar. São substâncias que naquela porção, né, apresentam alta polaridade, mas não quer dizer que seja uma substância propriamente polar. A água é polar também. E ela faz mais É a mais polar de todas. Exatamente. E ela faz ligação de hidrogênio também. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Olha só esse exemplo aqui, ó. Ó. Olha essa cetona aqui. Essa cetona, ela tem uma diferença dessa daqui, né? Aromático, aromático. Ela também vai fazer esse alinhamento, só que essa cetona ela é muito mais apolar comparada a essa. Se você for tentar misturar isso com água, não se mistura. Cetona com água todo mundo sabe que mistura, tá? Cetona e água se misturam. São miscíveis. Então a cetona, a propanona, ela é muito mais polar. Então esse negócio de falar assim, fazer interação do tipo dipolo-dipolo são substâncias polares. É um tanto arriscado dizer isso. Eu diria que os grupamentos que geram dipolo vão interagir por forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. Mas não necessariamente a molécula é superpolar
ela pode ter polaridade mediana ou até fraca. Certo? Entenderam? Porque se a gente generalizar muito, fica uma coisa meio capenga. Eu fico dando conceitos que são errôneos, né? Isso aqui não é polar, pô, isso aqui não é polar. É muito mais para apolar. Certo? Mas eu tenho aqui, ó. Eu tenho um momento de polo aqui, ó. Parcialmente negativo, parcialmente positivo. Olha a água aí. Ligação de hidrogênio. É o imperativo, mas não quer dizer que o dipolo também não esteja presente. Mas a ligação de hidrogênio ganha de lavada. Vamos ver aqui a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é mais forte? É. Por que esse hidrogênio aqui do butano não faz ligação de hidrogênio com o oxigênio de um álcool? Porque ele não tem um momento de polo positivo ligado, direcionado a ele. É por aí. E aí ele não ia ter como se alinhar com a carga parcialmente negativa do oxigênio. Isso aí. Tem muito do que ela falou. Aqui não há átomo nenhum capaz de deixar o hidrogênio deficiente em elétrons. Se ele não fica deficiente em elétrons, ele não se sente atraído pelo oxigênio. E aí a ligação de hidrogênio não acontece. Para a ligação de hidrogênio acontecer, esse hidrogênio ele tem que estar ligado a um heteroátomo eletronegativo. E você ter numa outra ponta um elemento eletronegativo com par de elétron pronto para interagir com ele. Vamos ver se isso é uma verdade na água. Parcialmente negativo, parcialmente positivo, não é? Não é isso? Não é? E aqui eu tenho outra água. Agora com esse oxigênio o quê? Parcialmente negativo, não é? Aí eu tenho um alinhamento desse par de elétrons com esse hidrogênio. Porque aqui está denso eletronicamente e aqui está pobre eletronicamente. Casa os dois. Certo? Mas o principal é o hidrogênio estar ligado a heteroátomo. E não a carbono. Todo hidrogênio ligado a carbono tem fraquíssima tendência a fazer ligação de hidrogênio. Você vai encontrar isso na água, no HF, e você vai encontrar isso na amônia. O HF, se você for fazer aqui a diferença de eletronegatividade do flúor e hidrogênio, flúor é 4, hidrogênio é 2,1, dá 1,9. Seria ligação iônica, mas é uma exceção, tá? O HF é uma ligação covalente com altíssimo caráter iônico. É covalente. Devido à baixíssima tendência do flúor a conseguir comportar carga negativa. Então é preferível fazer uma ligação covalente, mesmo a diferença dando acima de 1,7. Entenderam o que eu falei? Vocês vão aprender comigo que o flúor, que átomos muito eletronegativos e pequenos, eles não conseguem dispersar bem a carga pela nuvem eletrônica dele. Quanto mais ele conseguir dispersar a carga negativa pela nuvem eletrônica dele, maior tendência em ele suportar essa carga. Então o cloro consegue suportar a carga muito melhor do que o flúor. E o bromo consegue muito melhor do que o cloro, e o iodo consegue muito melhor do que o bromo. Entenderam? Então o flúor ele não vai fazer uma ligação iônica com o hidrogênio, ficando flúor menos e H+, porque ele tem uma baixíssima tendência a suportar essa carga negativa. Porque a nuvem eletrônica dele é muito pouco dispersível, porque ele é um átomo pequeno e muito eletronegativo. Então não tem uma maleabilidade grande. Aí é mais difícil para ele ficar negativo. Então a ligação covalente aí é preferida, embora essa diferença dê acima de 1,7. É uma exceção.
e o N vai dar menos de 1,7. Então é covalente mesmo. Olha os pontos de ebulição. 100 graus, 19,5, menos 33,4. O nitrogênio pode fazer até 3 ligações de hidrogênio. O oxigênio da água só 2. Mas o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. E aí consegue fazer uma malha muito mais forte do que a amônia. Porque a amônia, a eletronegatividade do nitrogênio não é tão alta quanto do oxigênio. Já é substancialmente diferente. Pô, mas o do flu é o maior de todos, mas só faz uma ligação. Aí ele está com 19 graus, é o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura ambiente, o HF está fervendo. Certo? E a temperatura ambiente, a amônia está fervendo também. Então você não tem amônia líquida, tem que ser pressurizada para você poder usar a amônia, tá? Fala. Quando o aminoácido está superfuncionado, ele faz uma ligação com o carbono e depois 3 com o Hidrogênio. Aí me confundiu agora quando... Não, mas aí é ligação química, aqui é interação intermolecular. Só faz Aqui não é ligação química, aqui está fazendo interação. É porque o senhor falou que só faz 3 com o hidrogênio. É. E aí ainda... Podem fazer 3 malhas aqui com hidrogênio, né? Mas o nitrogênio, mas não é uma ligação química. Isso que você está falando é ligação. Aí você vai ter o ponto de ebulição negativo. O que é ponto de ebulição negativo? Quer dizer que nessa temperatura aqui já está em ebulição. Hã? Ele é encontrado na temperatura ambiente, tá? Por isso que alguém já comprou amoníaco? Você compra na farmácia, ou para descolorar cabelo, nunca fiz. Já. E aí você sente aquele cheiro de amônia, não é? Aqui está os exemplos de ligação de hidrogênio no ácido desoxirribonucleico, né? Aqui as ligações da guanina com a citosina, que são aquelas 3 ligações que eu mostrei, e a timina com a adenina são as 2. E só isso mantém a cadeia de DNA junta. Só isso. Só isso. Só que ela é enorme, gigantesca. E ela está em que forma? Qual é a forma da cadeia de DNA? Qual é a forma geométrica que ela está? Hélice, helicoidal. É isso aí. Isso aqui é um assuntozinho light, ligações de hidrogênio. Embora tenha o nome ligação, é um apelido. Antigamente se chamava de ponte de hidrogênio. E hoje a gente chama de ligação de hidrogênio, entenderam? Mas não é um nome infeliz. Não tem nada a ver com ligação, é uma interação. As interações são muito menores. Só para vocês terem ideia, a ligação de hidrogênio mais forte que tem é essa daqui, ó. Uma das é dessa daqui, ó. Aqui eu vou ter um oxigênio dupla, um hidrogênio aqui, e aqui faz a ligação de hidrogênio aqui, estão vendo? Ó. Estão conseguindo ver? Porque eu desenhei num lugar ruim. Estão vendo o hidrogênio aqui? Aqui é um álcool e aqui está fazendo ligação de hidrogênio com a outra hidroxila. O composto é dessa forma. Isso aqui, essa ligação de hidrogênio, esse oxigênio e esse hidrogênio, tá na casa de 12 kJ por mol. Sabe quanto é que é uma ligação covalente, mais ou menos? De 200 a 400 kJ. J maiúsculo. KJ por mol, tá bom? Pô, a comparação. Pô, não é? Vamos botar de 20, de 200, não, de 20 vezes, né? A 40 vezes maior.
pô, é muito maior. Né? Então, a ligação de hidrogênio é fraca, 12 kJ, 8 kJ, uma ligação covalente chega até 200. Mas ainda assim ela é a mais forte das interações intermoleculares. É. O suficiente para deixar a água entrando em ebulição a 100 graus. Nesse exemplo aí tem 3 funções? Como assim, 3 funções? Aqui? Não, aí tudo que você colocou. Tem um éster, um éster e um óleo. Aqui temos éster. Aqui nós temos uma função que é o seguinte, isso aqui é um enolato, isso aqui é um enolato, isso aqui é um enolato de éster. Mas aí é uma coisa mais complexa para explicar. Não é uma função fácil de se explicar, não. Porque eu desprotonei aqui, eu tirei o próton daqui e joguei aqui em cima. O correto é essa substância ser assim, ó. O correto é ela ser assim. Você tira o hidrogênio daqui, joga uma dupla aqui, o hidrogênio vem para cá. É um tautômero. Tautômero. E aí, ó. Dispersão de London é o quê? É quando você tem uma cadeia grande, ela se aproxima da outra cadeia grande. Aí a nuvem eletrônica dela, a nuvem eletrônica dessa daqui, repele a nuvem eletrônica dessa daqui. Certo? Então, se aqui fica parcialmente negativo, parcialmente negativo, parcialmente negativo, parcialmente negativo, e aqui repele, esse lado aqui fica positivo, positivo e positivo. Porque algo negativo chega perto de algo negativo, repele. Aí essa parte aqui fica carente de elétrons e essa fica rica. Isso gera uma atratividade, positivo com negativo. Repele e ao mesmo tempo gera dipolos, que a gente chama de dipolos... não é provisório que eu quero dizer. Ai, meu Deus. Temporário. Aqui, ó. Dipolos temporários. Esses dipolos temporários é que vão gerar... Eles se formam, se quebram. Se formam, se quebram. A substância é polar ou é polar? Apolar. Isso acontece com substâncias apolares. Em tese, uma cadeia puxaria mais elétron que a outra. É isso? Repele. Essa cadeia repele o elétron dessa daí. Aí forma um dipolo. Porque se eu estou repelindo a cadeia a nuvem eletrônica aqui, ela está indo mais para lá, a densidade eletrônica está indo mais para lá, essa região fica positiva. Ok. E aqui está negativo. E aí fica nesse processo dinâmico. Por isso que essas forças são fraquinhas. Quando você bota cadeias muito longas, você aumenta isso, né? Mas eu acho que essa capacidade. Essa capacidade. Oi. São forças diferentes das intermoleculares? Não, tudo isso é força intermolecular. E inter quer dizer com outra molécula. Isso. Aí dipolo induzido, então, é o terceiro tipo de força intermolecular. É, dipolo induzido. Induzido porque um induz o outro. Tá? Então qual foi o que a gente viu? Dipolo, desligação de hidrogênio e dipolo induzido. Só que não são as únicas. Ó, eu ainda posso ter íon dipolo. Um íon que se aproxima de um dipolo. Ou eu posso ter ainda o quê? Cadê? Ligação de dipolo. Nessa ligação de dipolo não foi que caiu na UERJ? Íon dipolo, acho que caiu na UERJ. Caiu na UERJ. Aqui, ele chama de dispersão, mas essa dispersão aqui é o dipolo induzido. Tá? Porque faz essa dispersão, tá? Dipolo, ligação de hidrogênio. O único que a gente não viu aqui foi o íon dipolo. Que não importa tanto pra você. Não é que não importa tanto, não é uma das principais, não aparece toda hora. Certo? Olha meu desenho. Ai, que bobina, chupa o colchão. Ai, que isso.
exemplo aí do íon de polo é uma... E o de polo é o quê? É um íon de Na+, Íon de polo. Água dissolvendo cloreto de sódio. Interação entre elas. Água dissolvendo cloreto de sódio. Íon de polo. Aqui, ó. Ó, cloreto de sódio, ó. Cloreto de sódio dissolvido em água. Tá bom? Só que ele botou só o sódio, né? O cloreto ele não botou. Porque ele precisaria da reação para poder. Não, ele só não botou aqui, mas o cloreto também é um íon. Tá bom? É isso. Por hoje é só. Mas tem 4 minutos.